Super normal quando nasce um bebê, a família fica entusiasmada com a chegada da criança, as pessoas chegam felizes, animadas, encantadas com o bebê. Comigo também foi assim, principalmente na minha gravidez gemelar. Perguntava se estavam dormindo bem, se estavam mamando no peito, se estavam crescendo bem. E eu entendia. Afinal de contas, eles são pequenos e frágeis e realmente precisam de atenção. O que às vezes as pessoas não entendem é que quando nasce um bebê, todos celebram a chegada dele. Mas também existe uma mulher nascendo e se tornando mãe, o que na maioria das vezes é esquecida. O nascimento materno nem sempre é bonito. Quando o bebê nasce, por outro lado, existe um nascimento materno de uma mulher que vê o seu mundo mudar completamente. Estudos dizem que a mulher passa a sofrer com uma pressão social interna para ser uma mãe perfeita. Quantas mães passam por isso? Elas nascem uma mãe e ela acaba recebendo muito julgamento porque ela tem que ser perfeita. E na verdade não existe mãe perfeita. Aliás, se você ainda não deixou o seu like, eu peço que você deixe o seu like, que você compartilhe com a mãe, tá? Para mim poder estar dando continuidade nesse canal, tá bom? Bora continuar? A mãe passa por crise de identidade, a mãe se sente vulnerável, ela sente solidão, né? Que é muito falado que a mulher se sente solitária quando ela se torna mãe. Ela também sente uma pressão para dar conta de tudo. Olha isso. A mãe sente pressão, ela sente insegurança, ela se sente insegura. E aqui fala também que a neurociência diz que o cérebro materno sofre alterações físicas, o que aumenta a intuição e o instinto de proteção, né? Ela aprende a viver com cansaço, ela aprende a funcionar mesmo sem dormir. Ela aprende a cuidar de alguém antes de cuidar de si. E muitas vezes ela aprende a esconder suas próprias dores. E poucos perguntam como a mãe está. Poucas são as pessoas que percebem que ela está tentando a sobreviver a mudanças que ninguém vê. Eu, inclusive, vi um comentário numa rede social de uma mãe falando, que inclusive foi o ponto-chave para a gravação desse vídeo. Ela estava falando que a maternidade é o amor que dói. Ela estava falando de uma situação que ela estava passando. Ela dizia que todos olhavam para o bebê e que ninguém se importava como ela estava. Então ela disse que para o bebê estar bem, é necessário que a mãe também esteja bem. E é verdade, porque quando nasce um bebê, todos olham para um bebê e esquece que ao mesmo tempo também nasceu uma mãe. Uma mãe que também precisa de atenção, uma mãe que também precisa de repouso. E quando nasce uma mãe, infelizmente, a mãe acaba sendo julgada, né? Às vezes a mãe, ela não está bem. Então, muitas mães passam por uma depressão pós-parto, passam por problemas com sono, que é super normal. As dores silenciosas de uma mãe nem sempre aparecem no corpo. Muitas vezes ela aparece numa solidão que a mãe sente, mesmo estando rodeada de pessoas. A mãe ainda passa por esse peso de acreditar que ela tem que ser forte o tempo todo. E enquanto todos observam o crescimento dos filhos, se os filhos estão bem, se os filhos estão crescendo bem, muitas mães travam uma batalha silenciosa para não se perderem de si mesmas. Talvez essa seja uma das partes menos faladas na maternidade. O bebê nasce um dia, mas o nascimento materno acontece aos poucos, entre medos, renúncias, descobertas, lágrimas e recomeços. Esse nascimento materno, ele é aos poucos, né? Não existe mãe perfeita. Existe uma mãe que está nascendo, que está com o tempo ali com o seu bebê. Ela está evoluindo. Que hoje, infelizmente, quando o bebê nasce a mãe, né? E as pessoas, né, acabam julgando muito a mãe, como se ela tivesse nascido já perfeita. Poucas são as pessoas que têm aquela consciência, puxa, nasceu um bebê, mas também nasceu uma mãe. Deixa eu lá dar um apoio para essa mãe, né, para essa mãe se sentir mais confortável, se sentir mais descansada, né, para ser mais cuidada também. Por isso, quando você encontrar com uma mãe, não pergunte apenas pelo bebê, mas também pergunte como a mãe está.
Esses dias eu me encontrei com uma amiga de infância que eu sei que ela tá passando por uns problemas e ela estava junto com a filha dela. E quando ela estava vindo, claro, eu perguntei da filha, mas eu também perguntei como que ela estava. Falei, e aí, você está se tratando sobre aquele seu problema? Você está se cuidando? Parece que não, mas faz toda a diferença, né? Você também se importar com a mãe, né? Você também se preocupar com a mãe, cuidar da mãe também. O que infelizmente acontece é quando nasce uma mãe que não é perfeita, que está ainda aprendendo a lidar com seu filho, é quando aparece ali uma pessoa que se diz mais experiente que essa mãe e começa a julgar, né? Começa a, ao invés de ajudar, começa a julgar essa mãe. E que muitas vezes essa mãe, ela não está bem, né? Muitas vezes essa mãe, ela precisa de ajuda. Começam a julgar a forma como você cuida do seu filho e tal. Bom, infelizmente, essas coisas acontecem mesmo. Hoje eu quero falar diretamente para essa mãe que se sente visível. A mãe que sorri por fora, mas está cansada por dentro. A mãe que sente que desapareceu no meio da rotina. Eu quero dizer uma coisa para você: você continua existindo, você continua importante. E imagina quão importante você é. Você continua sendo mulher, você continua sendo alguém que merece atenção, descanso e amor. Você não nasceu só para cuidar, você também merece ser cuidada. E talvez seja justamente agora que você precise começar a olhar para si mesma. Olhe para si mesma com o mesmo carinho que você olha para os seus filhos. Porque enquanto todos estão olhando para os bebês, alguém também precisa olhar para a mamãe. Eu tenho 3 filhos, passei também por uma gravidez gemelar, tive uma perda gestacional, né? E logo em seguida eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Também passei por esse nascimento materno. Somos mães. Eu só tenho uma coisa para dizer para você: você não está sozinha. E hoje eu quero que você saiba que eu vejo você. Quando eu também me tornei mãe, eu vi a grande mudança que acontece na nossa vida, né? Em meio a uma geração, ou talvez assim, a pessoas que nos julguem, nós somos as mães que merecemos cuidados e que merecemos e devemos olhar para nós mesmas, né? Nós devemos nos cuidar, né? A gente precisa disso. Todo mundo vê o bebê quando nasce, mas quando nasce uma mãe, muitas vezes ela precisa aprender a existir sem ser vista. Bom, eu fico por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha com uma mãe que também precisa ouvir essa mensagem. Um grande beijo no seu coração. Aguardo você no próximo vídeo.